Boa noite a todos os irmãos, irmãs, amigos, que o Senhor possa abençoar essa noite ricamente a todos nós, também por meio do seu falar e por meio da sua presença, Ele possa se manifestar por meio da palavra e fortalecer a cada um de nós. Inicialmente, gostaria primeiro de fazer uma oração para que o Senhor possa abençoar tanto nós aqui, que vamos compartilhar para os irmãos, e também abençoar os irmãos que estão ouvindo, para que a palavra possa ser implantada no coração dos irmãos com eficácia, Senhor Jesus, Senhor, nós clamamos o Seu nome, porque o Senhor é suficiente para nós. Nós invocamos a Sua pessoa, invocamos o Seu nome em favor da Sua igreja, em favor do Seu corpo. Rogamos que nessa noite o Senhor possa vir de encontro a cada um de nós, abençoando a nossa vida, abençoando a vida dos irmãos, com a Sua palavra, com o Seu Santo Espírito, trazendo, Senhor, todos os Seus benefícios, para a casa dos irmãos, para cada um de nós. Nós oramos ao Senhor, que a Sua obra que o Senhor começou em cada um de nós, ela venha cada dia mais ser firmada, até a consumação dela. O Senhor é aquele que iniciou uma boa obra em nós e há de findá-la, há de completá-la. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja. Abençoa os irmãos, abençoa cada lar, Senhor, cada irmão ouvindo, cada amigo, cada amante da palavra possa ser suprido nessa noite. O Senhor tem falado para nós e ainda continuará a falar para ganhar o nosso coração. Senhor Jesus, por isso nós te invocamos e declaramos nessa noite que Jesus é o nosso Senhor. Aleluia! Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem nos abençoado ricamente com o seu falar profético e também o seu falar fundamental, porque o Senhor tem um desejo de nos firmar na presença dEle, E ontem nós ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos também hoje de manhã, e na semana passada também o Senhor ministrou para nós durante toda a semana. E nós cremos, irmãos, que o Senhor está falando de várias maneiras, até mesmo repetindo várias palavras, porque Ele tem pressa de ganhar a nossa pessoa. E começamos a desfrutar desse alimento diário, que é o terceiro alimento diário, com o tema Minha Graça Te Basta. E o tema geral é os ministros da nova aliança. Nessa noite o Senhor veio falar para mim e para você que nós somos ministro de uma nova aliança. Cada um de nós, o Senhor nos habilitou como ministros. Ao receber esse Senhor, ao crer nesse Senhor, entrar para dentro de nós nos tornamos ministros de Deus. E o tema geral do qual nós estamos desfrutando é A minha graça te basta. Nessa noite, o próprio Senhor, por meio da sua palavra, é uma frase que o Senhor quer deixar guardada para nós e que ela possa ser aplicada na nossa experiência. Que a graça do Senhor possa nos bastar em toda e em qualquer situação. Ao buscar esse Senhor, ao buscar a sua palavra, a ser um com o Senhor, nós temos a plena certeza que a graça do Senhor há de nos suprir em toda e qualquer situação. E nessa semana nós estudamos, desfrutamos, tocamos no Espírito, lemos a Bíblia, lemos os versículos propostos com um tema muito prático, do qual o Deus me habilitou. Eu quero que você nesse momento diga para você mesmo, obrigado Senhor, porque o Senhor me habilitou. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós somos habilitados e porque o Senhor nos deu o seu Espírito. Esse Espírito, Ele é que nos habilita. Então, na semana passada, o profeta, o nosso irmão, o amado irmão Warley, mostrou para nós, com relação os dois aspectos da palavra e a sua importância para nós. Ali no início, o nosso irmão mostrou que no livro de João, capítulo 6, versículo 63, mostra para nós que o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. E as palavras proferidas por Deus, pelos profetas nesses dias, para nós,
são espírito e são vida. Hoje de manhã o Senhor falou assim, quem tem ouvido, né, aquele que ouve o que o Espírito diz à igreja, né? Eu preciso ouvir com ouvidos eruditos, ouvidos atentos, que os nossos ouvidos possam estar atentos para aquilo que Deus está falando, que cada um de nós possamos atentar o nosso ouvir para as palavras do Senhor e não para as palavras do seu inimigo. Toda vez que eu ouço a palavra de Deus, eu sou encorajado. E quando o inimigo fala, se eu der ouvido, eu sou desencorajado. E também quando o profeta Celso proferiu para nós um ponto que tem tudo a ver com essa mensagem, a mensagem passada, além em Lucas 6, não precisamos nem abrir, mas Lucas 6 fala de um homem semelhante, que edifica na rocha, é aquele que vai até o Senhor, que ouve a sua palavra, que crê e pratica. Então isso está totalmente relacionado na experiência que nós estamos vivendo, que é a experiência de ter a palavra fundamental. É uma palavra que dá fundamento, é uma palavra que dá base. Quando vem uma situação, quando vem uma dificuldade, quando vem um vento, você tem uma base, você tem uma palavra, tem um bom depósito, sólido. Então essa situação, ela não vai deixar a casa cair. Essa palavra fundamental não permite que essa casa caia, porque foi firmada na rocha. E para isso nós precisamos dos irmãos, né? E a palavra profética, que a palavra é instantânea, é o que nós estamos recebendo, é no meio dessa escuridão toda. É o candeeiro brilhando para nós, mostrando qual a direção. Então, nesse início, eu queria só dizer para os irmãos, não se assuste com tanta palavra. Pelo contrário, vamos buscar exercitar mais o nosso espírito, invocar mais o nome do Senhor, para conseguir absorver tudo o que nós estamos passando. O mundo inteiro agora está passando por um momento de trevas, de ataque. Hoje de manhã nós vimos que a função de Satanás é criar o caos. E quando ele cria o caos, aí ele consegue agir, ele consegue aplicar o seu plano. Mas se, meio em caos, a igreja do Senhor estiver alicerçada na palavra, aí nós não estamos nas trevas, andamos na luz como Ele está na luz, e o sangue do seu Filho nos purifica, nós mantemos comunhão uns com os outros, e aí a igreja tem como prosseguir no processo que Deus tem para nós. Então, graças ao Senhor, que nós fomos habilitados. Deus me habilitou. Eu quero que você diga para você mesmo mais uma vez, Deus me habilitou. O Senhor nos habilitou, irmãos. Louvado seja o Senhor. Houve um exemplo no Alimento Diário, que existe muitas pessoas habilitadas. Nós conhecemos N pessoas que são habilitadas, e algumas delas não dirigem muito bem. Outras dirigem bem, outras conseguem ir e vir em qualquer lugar que lhe é permitido, mas algumas, mesmo sendo habilitadas, mesmo tendo passado naquele teste inicial, elas não conseguem sair de repente da sua cidade, e existem pessoas que não conseguem nem tirar o carro da garagem, mas elas foram habilitadas. Por um lado, Deus já nos habilitou, mas por outro lado, Deus quer nos capacitar a ser esse ministro habilitado, coordenado e encabeçado por Ele. Então, nós, no tema principal dessa semana, aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor pelo livro de 2 Coríntios, e no capítulo 3, ele mostra para nós que, capítulo 3, versículo 5, aí esse versículo já inicia dizendo para nós, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Então Paulo, ele dá uma referência, ele já dá uma incumbência para esses ministros, mostrando para nós que eu e você, como ministro de uma nova aliança, ministro do qual Deus habilitou, não temos capacidade de fazer algo para Deus. Tem um versículo que diz que nós
aquele que pensa estar de pé, né? E aqui está falando que não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Ou seja, cada um de nós que fomos chamados para esse ministério, para esse O ministério, temos habilidades naturais da qual o Senhor já nos deu. Mas nós não podemos servir o Senhor com uma habilidade natural, uma habilidade sem ter passado pelo experimentar do fogo do Espírito, sem ter sido processado pela cruz. Aí aqui fala assim, pelo contrário, a minha, a sua, a nossa suficiência vem de Deus. Então, Paulo está dizendo para cada um de nós que como ministro, cada um de nós somos esse ministro em diversas funções, da qual nós vamos ver para frente. Mas como esse ministro da nova aliança, o primeiro item que esse ministro precisa tentar é ser alguém que depende do Senhor. Esse ministro precisa depender do Senhor. Esse ministro precisa de capacitação do Espírito. Esse ministro é um ministro do Espírito que foi chamado para agradar a Deus. E só existe uma pessoa que pode agradar a Deus. E essa pessoa é o Espírito Santo. É o próprio Senhor Jesus. Então nós precisamos atentar para a dependência do Espírito Santo. Nós precisamos atentar a buscar capacitação espiritual. E uma das maneiras mais simples, irmãos, de buscar essa capacitação é não deixar de invocar o nome do Senhor. Eu preciso restaurar essa prática na minha experiência. Todos nós que invocamos esse nome, irmãos, constantemente, podemos testificar e dar testemunho que nós mantemos uma viva e nova comunhão com o Senhor. Que nós mantemos o frescor da vida. E que automaticamente o fluir do Espírito flui da nossa experiência. Porque quando nós invocamos o nome do Senhor, ali em Gênesis 4:25 fala que a nossa natureza, a nossa estrutura, ela é fraca, ela é frágil. Mas daí começou a invocar o nome do Senhor. Então, quando eu estiver em casa, quando eu estiver no meu trabalho, quando eu estiver com as pessoas, o que eu estiver fazendo, que seja audível, que seja interno, eu preciso invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque eu e você não temos suficiência. Eu posso ser capaz em muitas coisas, ser o melhor empreendedor dessa terra, mas sem a capacitação do Espírito Santo, Deus não vai aceitar o meu serviço. É um exemplo, para ser breve, Moisés, seus primeiros 40 anos, foi capacitado em tudo, em ciência, em conta, técnicas militares, né? E aí ele falou assim, agora eu estou pronto para servir a Deus. Seu primeiro serviço, ele matou uma pessoa. E aí Deus precisou colocar ele mais em quarentena. Deus precisou colocar ele numa quarentena no deserto, 40 anos, e aí ele foi aprender a depender do Senhor. Nós podemos dizer que essa quarentena é para nos ajudar a depender mais do Senhor, a invocar mais o Senhor, a desfrutar mais do Senhor, a sair dessa água fervendo que está nos dilubriando, que está nos passando para trás, né? E acordar para aquilo que é eterno. E no versículo 6 ele fala assim, olha, o qual nos habilitou, quem nos habilitou? Deus, para ser ministro de uma nova aliança. Por que eu preciso invocar esse nome, exercitar o meu espírito, para me não viver na letra? Porque a letra mata, irmãos. Não da letra, mas do espírito. Quando eu invoco esse nome, quando eu desfruto desse Senhor, quando eu tenho esse coração de buscar simplicidade e pureza devida a Cristo, o que acontece, irmãos? Eu sou uma pessoa que ministra o Espírito para os irmãos e para as pessoas que vivem conosco. Então esse ministro, eu e você como ministro de uma nova aliança, dependendo do Senhor,
Nós somos ministros do Espírito. É um ministério de exercitar o Espírito. Esse ministério visa levar vida para as pessoas, e essa vida pode curar todas as coisas, começando curando a minha pessoa, da ansiedade, da angústia, da depressão, do desânimo, e aí depois eu vou poder ter poder para ajudar outras pessoas, não porque eu sou suficiente, mas porque como ministro que depende do Senhor, agora o Senhor está me capacitando a também levar salvação para outras pessoas. E aí nós vamos ser um ponto de esperança na vida das pessoas. Então esse ministro, ele foi habilitado. E essa habilitação, como ali esse motorista que iniciou dirigindo assim só dentro da cidade de João Molevade, agora esse motorista ele já vai para Grande BH, ele já vai para Grande São Paulo, ele já viaja o Brasil todo, como o Tom, né, nosso irmão, que tem essa habilidade, já viajou tudo ali, o Éder. Esses irmãos têm um ministério, né, ali como motorista, porque exerceram tanto esse dom que foi dado para eles. Eles exercitaram tanto, e pela misericórdia do Senhor, eles estão exercendo até hoje. Por quê? Porque eles continuaram. Não é que eles não tiveram dificuldade. Muito pneu furou, o carro de repente estragou na estrada, teve intempéries, mas eles permaneceram e hoje tem um ministério. A vida da igreja também é assim, irmãos. Esse ministro também passa por intempéries, passa por situações, mas se perseverar até o fim, esse será salvo. E você não precisa passar por situação sozinho. Essa semana mesmo eu passei por uma situação e aí, como de praxe, o que eu fiz? A primeira coisa, eu procurei um irmão. Falei, irmão, eu estou passando por uma situação, eu preciso de você. Você precisa fazer isso, irmão. Não passe dificuldade sozinho. Você tem uma família nessa terra. E esse ministério está totalmente ligado com isso. Esse ministério, como Cristo, como cabeça, ele tem a intenção de que todos os filhos de Deus tenham uma alta qualidade de vida em todos os sentidos. Desde a questão espiritual, física e psicológica. E se eu e você vivermos a vida da igreja de forma adequada, se nós lermos a Bíblia com carinho, detalhadamente, Deus tem uma promessa de cuidar de nós em todos os sentidos. Então esse ministro, ele é alguém que cuida de pessoas. E aí, na segunda-feira, eu compartilhei com os irmãos, nós desfrutamos juntos. Paulo era alguém, 2 Coríntios capítulo 11, Paulo era alguém que tinha algo, que nos comove, o encargo de Paulo. Então, no versículo 23 até o versículo 27, eu vou ler para os irmãos, mas eu vou pular alguns pontos. Aqui fala assim, olha, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, Paulo falando, eu ainda muito mais. Aí Paulo fala, olha que o apóstolo Paulo, ministro da nova aliança, esse é um verdadeiro ministro da nova aliança, na sua totalidade, ele diz, em trabalho muito mais. Eu também trabalho, estou dentro. Agora, muito mais em prisões. Eu já não tenho essa experiência. Em açoites também não, mas Paulo, sem medidas, perigos de morte. Paulo, por causa do evangelho, teve perigos de morte muitas vezes. As pessoas estão experimentando perigo de morte, mas não é por causa do Senhor, né? Aí aqui fala assim, 5 vezes recebi dos judeus quarentena de açoite menos 1. Aí fala que fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez ele foi apedrejado, só naufrágio Paulo sofreu 3. Olha só, irmãos, deixa eu me encontrar aqui, né? E 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos, entre patrícios, perigo entre gentios, perigo na cidade, em perigo no deserto, perigos no mar e até mesmo entre falsos irmãos, pessoas que, Alexandre Latoeiro, entre outros, né? Em trabalhos, aí nós entramos de novo, né? Pelo menos na minha experiência, fadigas, em vigílias, muitas vezes, fome e sede. Quem já passou fome e sede, irmãos?
por causa desse ministério. Paulo já. Aqui fala assim, jejum, muitas vezes, frio e nudez. Aí no 28 ele fala assim, ó, além das coisas exteriores, se fosse eu, irmãos, eu ia falar assim, olha, tanta coisa, eu vou procurar um médico, procurar uma boa alimentação, eu preciso cuidar de mim, Senhor. Mas Paulo fala assim, olha, além de tudo que eu passei, que eu estou passando, há o que pesa sobre mim diariamente. O cuidado das igrejas, o cuidado com os irmãos. Aqui, a incumbência dele era de cuidar de muitas igrejas, mas na sua e na minha experiência, eu posso cuidar da minha família, eu posso cuidar de algum irmão, eu posso ligar para o irmão e orar por ele, eu posso ter um sentimento de cuidar de alguma pessoa. Então, esse versículo, esse texto de Paulo mostra para nós claramente o que é viver esse ministério do Espírito. Era alguém que não preocupava consigo mesmo, nem com seu próprio bem-estar. Paulo era uma pessoa, irmãos, que invocava tanto o nome do Senhor, que buscava tanto a presença de Deus, a ponto dele falar assim, olha, o que me importa nessa terra é a vida da igreja. Talvez ele estava lá, né, em naufrágio, boiando com um pedaço de pau, e pensando, vou chegar atrasado para a reunião. E eu preciso ir para a reunião. Irmãos, olha só, esse ministro, tudo isso, quem nos conduz, quem faz, é o Espírito. Aí no capítulo 4 de 2 Coríntios, aleluia pelo capítulo 4 de 2 Coríntios, aí eu quero pedir para você falar assim, leia junto comigo dizendo, pelo que tendo este ministério. Você também faz parte deste ministério. Aleluia! Esse ministério é um ministério único, irmãos. Esse ministério é uma comissão, é uma visão. Deus te deu a visão da vida da igreja. E a vida, dentro da vida da igreja tem um ministério. E esse ministério inclui a minha pessoa e a sua pessoa. Você precisa aceitar. Deus tem interesse de te inserir nesse ministério. E você aceita ser inserido nele? Deus espera uma resposta positiva da sua pessoa, Senhor. Eu quero fazer parte desse ministério. Esse ministério é sério. Esse ministério é um ministério que visa a edificação da igreja. É uma comissão. Então é um único ministério. E aí a parte B do versículo fala assim, olha, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ou seja, desfalecer aqui está relacionado com desanimar. Irmãos, quem nunca desanimou? Não é que nós não vamos desanimar. Nós vamos ter sempre um padrão alto. Humanamente falando, isso é impossível. Mas vamos no exemplo de uma mãe. Uma mãe que tem 4 filhos. Ela fica doente? Sim, fica doente. Ela tem dias ruins? Sim, tem dias ruins, mas mesmo doente, se for o marido, de repente ele vai deitar na cama, tomar um remédio para que ele melhore. Mas a mãe, ela não pode se dar esse luxo, porque ela tem uma visão, ela tem uma comissão, eu preciso cuidar dos meus filhos. Tem pessoas que dependem de mim. Essa é a nossa comissão. E hoje, em meio a toda a situação, nós vemos aí a economia, nós vemos aí situações, o cenário atual mundial, família, filhos, problema com vizinhos, problema com irmãos, tudo isso para quê? Para nos fazer desfalecer. Mas tendo a visão deste ministério, é como o irmão deu um exemplo, às vezes senta no sofá, começa a orar ao Senhor, Senhor, não dá mais, Senhor, eu não consigo mais, está pesado o fardo, está difícil, mas de repente chega a hora da reunião, vai e levanta para a reunião e esquece, porque tem uma visão, porque tem uma comissão, tem algo maior do que nós. Então esse ministério, com uma visão, com essa missão, com essa comissão, se cada um de nós entendemos que Deus deu uma missão para nós, uma comissão, dentro desse ministério, nós já vamos dar um bom passo, né? Então a Bíblia relata para nós vários versículos aqui em Atos 1,17, para mostrar para nós
que todos nós fomos inseridos nesse ministério. E aqui no capítulo de Coríntios ele fala este ministério. Quando fala, como dá ênfase no ministério, é um único ministério. Não existe vários ministérios. A Bíblia só fala de um ministério. E aí em Atos 1, capítulo 17, a gente não vai ler tudo, o contexto, né, de Pedro falando da pessoa me ajudem, de Judas. Ele perdeu ali o seu lugar, então eles precisavam colocar outras pessoas, outro apóstolo no lugar. Mas aí ele fala no versículo 17, porque ele era contado entre nós. Judas era contado entre nós e teve parte neste ministério. Eu quero dizer para você, amado irmão, amada irmã, amado amigo, nessa noite, você tem parte neste ministério. Aleluia! E aí no capítulo 1 Timóteo, louvado seja o Senhor, capítulo 1, versículo 12. Aleluia! Pelo livro de 1 Timóteo, né? Aí ele inicia assim, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Você e eu. Quem nos fortalece é o Senhor. O Senhor nos fortaleceu. O Senhor está nos fortalecendo, irmãos. Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele me considerou fiel. Quem aqui é fiel? Será que eu posso dizer, Senhor, o Senhor é bem-aventurado porque eu sou fiel? Muitos não são, mas eu sou? Não. Quem sou eu? Eu sou infiel, mas Ele me considera fiel. Ele te considera fiel. Não deixe o diabo te enganar, falar na sua mente. Pelo contrário, o Senhor está falando para você que Ele te considerou fiel, Ele te considera fiel e Ele está te designando para o ministério. Deus te inseriu nesse ministério. Aí em 2 Coríntios, o livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 6, aleluia, versículo 3, perdão, Senhor Jesus, aí fala assim, olha, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Aí aqui está falando para nós mantermos um bom testemunho, buscarmos uma vida diante do Senhor e diante dos homens, para que esse ministério seja cada vez mais fortalecido. O que anula o nosso ministério, irmãos, é quando nós não damos ouvido ao que o Senhor está falando para nós. E aí esse ministério começa a ser anulado, censurado, por falta da vida, do suprimento de Deus. Não que Deus não está suprindo, mas é porque a minha pessoa não está posicionada para receber o suprimento do Senhor. Aí em Atos 26, 19, eu não vou ler, os irmãos conhecem essa passagem, quando Paulo fala assim, olha, pelo que eu não fui desobediente. A visão celestial. Esse ministério, eu preciso vê-lo. Esse único e singular ministério que eu e você está inserido. Paulo, ele teve uma visão. Deus, aqui na Bíblia fala que a palavra mostra que o Senhor mostrou algo para ele no terceiro céu. E ali ele teve muitas visões, revelações, e algumas ele não poderia nem dizer. Irmãos, mas nós cremos que cada um de nós, de alguma forma, quer seja numa reunião, quer seja na leitura do livro, quer seja numa comunhão com os irmãos, ou até mesmo no íntimo da sua casa, Deus também te revelou algo, te deu uma visão. Por que nós estamos aqui nessa noite, buscando a palavra profética, debaixo de uma orientação? É porque Deus nos deu uma visão. Quem consegue nos fazer permanecer na vida da igreja? É Deus. É aquele que nos dá uma visão governante, uma visão celestial, de um único ministério. Esse ministério não visa o seu próprio bel prazer. Esse ministério não visa a minha própria pessoa, a edificação própria.
não visa a elevar a minha pessoa. Esse ministério tem a única intenção de edificar o corpo de Cristo. Essa é a incumbência. Ou seja, Paulo ele teve uma visão celestial e viu isso, né? E aí em Efésios capítulo 4, o Senhor deixa muito claro para nós, no versículo, vamos ler o versículo 11, que ele dá uma menção para nós. Aqui no versículo 11 ele fala, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui o Senhor está mostrando uma classe de irmãos. Na grande desses irmãos que estão aqui está inserido a liderança. Mas essa liderança, com a visão desse ministério, já te inseriu para que o seu dom se torne um ministério. Eu queria perguntar para você nessa noite, qual é o dom que Deus te deu? Qual é o talento? Quando você recebeu o Senhor te confiou 1, 2 ou 5 talentos. E à medida que esse talento, à medida que esse dom é exercitado, ele vai se tornando um ministério. E aí esse ministério, na sua e na minha experiência, não é para me satisfazer. É para trazer o Senhor de volta. É para edificar a vida da igreja. É para solidificar aquele que está do seu lado. Esse ministério visa encorajar os irmãos, visa orar pelos irmãos. Esse ministério visa levar vida para as pessoas. Então aqui fala no versículo 12, ele fala assim, com vista, ou seja, com uma visão, a palavra vista, visão, ao aperfeiçoamento dos santos. Aí aqui, para o desempenho do seu serviço, é para a obra do ministério, e para a obra do seu ministério, e para a edificação do corpo de Cristo. Então essa é a visão. O seu dom, o seu ministério é com vista ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo. É para gerar o filho varão. É para trazer o Senhor de volta. É para me deixar forte. Por exemplo, nessa noite, sem a sua oração, eu não poderia estar aqui. E nenhum dos irmãos estariam também. Ou seja, não tem ninguém melhor do que ninguém no corpo. Na verdade, nós precisamos nos unir, estar junto. Porque junto nós somos fortes. E só tem uma pessoa que tem que destacar nesse corpo. É Jesus. É o cabeça. E ele sendo o nosso destaque, irmão, nós vamos viver uma vida da igreja forte, vitoriosa, cheia de vigor, porque ele é o Espírito, ele é que supre, ele supre os elementos divinos, ele vai passar sobre o nosso corpo as células divinas, para nos fortalecer, para nos empoderar, para não olhar para a economia, para não ficar de um lado para o outro, agitado, é o governo, não é o governo, é isso, é aquilo. Não, irmãos, a nossa visão, a visão do corpo, a visão deste ministério, é para ficar focado em Cristo, a visão celestial para o ministério. Se nós exercemos a nossa função, se nós exercitarmos o nosso espírito, se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino, buscar exercitar o espírito, ler a Bíblia, invocar o nome do Senhor, buscar as lives, nós vamos ser vencedores. E aí as notícias, porque a situação que nós estamos vivendo é um cenário onde está mostrando que Deus não está encabeçando as coisas, mas Deus pode encabeçar a nossa pessoa. Talvez esse governo, esse mundo não está sendo encabeçado agora pelo Senhor, mas a minha vida e a sua vida pode ser encabeçada se eu ouvir a voz do Senhor e me humilhar perante a sua poderosa mão, eu vou ser encabeçado pelo Senhor. Muitas pessoas que estão passando por muitas coisas, não tem lugar para ir, não tem refúgio, não tem, estão desesperadas, mas eu e você temos um lugar, temos a vida da igreja, né? Aleluia por isso. Então, esse ministério, quem nos capacita é o Senhor. E eu já falei qual que é o propósito desse ministério, qual é o objetivo. E aí, para que você se sinta mais inserido nesse ministério e
eu quero falar para você nessa noite, amado irmão, amada irmã, que você é muito importante. É um recado dos irmãos que estão aqui responsáveis. Vocês são importantes. Vocês é o que Deus mais ama. Nós estamos aqui na Central, transmitindo essa live, que é o local. Mas esse local sem os irmãos, o que é um local sem os irmãos? O que é essa estrutura toda que Deus deu para a igreja de Jamulevade sem os irmãos? Que vale? Não tem valor. O que faz tudo ter sentido é os irmãos. Ó Senhor Jesus! Então aí em Romanos capítulo 12, nos faz sentir especial, irmãos. Não deixe o inimigo te isolar. Não deixe o inimigo falar que você não é importante, porque você é importante. Você é membro desse corpo. É que fala assim, olha, porque assim como num só corpo, Paulo teve uma visão grandiosa do corpo. Nós precisamos ter a visão do corpo. Num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Qual é a sua função no corpo de Cristo? Eu tenho uma função, os irmãos que estão aqui têm uma função e você também tem uma função. Mas a sua função não é a mesma função dos irmãos. Nós temos funções distintas. Aí está a beleza do corpo. Imagina só se todo o corpo fosse pé, ou se todo o corpo fosse mão, todo o corpo fosse só o olho. Não, mas o Senhor fez cada membro no seu devido lugar para exercer a sua devida função. Eu e você temos uma função no corpo e nós não podemos deixar de exercer essa função, senão esse corpo ele fica defasado. Então, ao exercitar o Espírito, invocar o nome do Senhor, desfrutar da presença de Deus, eu vou ser um membro que funciona. Você será um membro que funciona. Eu vou ser mais ousado, você é um membro que funciona. Aleluia! Por isso o corpo está caminhando. É por causa da sua função. É por causa do seu ministério. Você tem que falar para você agora, eu tenho um ministério. E Deus já me habilitou. Eu sou habilitado. E agora o Senhor está me capacitando à medida, à estatura da plenitude de Cristo. À medida que eu busco. A capacitação vem com a medida da busca. Se eu busco pouco, até humanamente falando é assim, é ou não é? Um jovem quer se capacitar. Se ele não estudar, se ele não pagar um preço, não haverá capacitação. Mas se ele buscar, se ele se entregar, se ele pagar o devido preço, à medida que paga preço, vem a capacitação. À medida que há uma entrega, uma busca, aí a capacitação vem. E no versículo 5 fala assim, olha, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Imagina, né? Nós já lemos isso no passado, um corpo andando sem a cabeça. Não tem beleza. É ou não é? Ou uma cabeça sem o corpo. Isso não tem beleza, mas quando está tudo certinho, aí a beleza do corpo aparece. Quando está tudo coordenado, junto, alicerçado ali, então tem a beleza do corpo. E aqui no 6 fala, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí no 7 se ministério, dediquemos ao ministério. O que ensina tal. No 8, faça com dedicação e contribui. Não é esse versículo, não achei ele aqui, mas é o versículo que fala que quem nos capacita é o Espírito, né? É um só Espírito. Efésios também fala para nós dos 7 uns e mostra que é um só Espírito. Então, nós podemos avançar um pouco mais. Vamos ali em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Qual que é? 1 Coríntios 12. Vamos ler 1 Coríntios 12 e 11, por gentileza. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então, como membros desse corpo, como ministro dentro desse ministério, tendo a minha função como um membro, aí no versículo 11 fala assim, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas. Embora nós tenhamos diferentes funções, somos diferentes membros, mas só tem um Espírito. A ação vem de um só Espírito
Isso é maravilhoso, que realiza todas as coisas. Nesse momento, o Espírito está realizando algo aqui no nosso meio. Mas aonde você está, o mesmo Espírito também está realizando. Com o seu amém, com a sua oração, com o seu buscar. E aí fala pois sendo muitos, constituem um só corpo. E assim também com respeito a Cristo. Ó Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor. Nessa noite, eu e você, amados, nós precisamos entender que Deus nos colocou num corpo onde Ele é o cabeça e Ele é que executa todas as coisas. Senhor Jesus. Vamos ler agora 2 Timóteo. Senhor Jesus. 2 Timóteo 4,11. Não, perdão, irmãos. Eu já passei aqui já. Já entrei em outra. Amém. Já estou mais para lá. Já avançou muito. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor, né? Aleluia! Por esse corpo eu fiquei tão... entrei tanto na questão do corpo que eu até me perdi aqui. E essa visão do corpo e esse ministério, essa comissão, nós vimos ali no início da semana, que foi referido em Hebreus, que Moisés e também o Senhor Jesus era fiel, foi fiel. Toda a casa de Deus, tudo que nós imaginamos com relação à casa de Deus, Deus falou assim, olha, foi fiel. Ninguém pode falar o contrário, porque quem falou foi Deus. Ó Senhor Jesus! Referiu sobre Moisés e também referiu sobre a pessoa do Senhor, que é o primeiro ministro da nova aliança. Fiel, Deus falava, Ele fazia. Pedro até falou que o Senhor Jesus não tinha agenda, a agenda do Senhor era Deus. Deus falava, Ele fazia. Então, no Antigo Testamento, porque na verdade é o seguinte, irmãos, o ministério só iniciou com relação ao povo de Israel. Porque o ministério só tem sentido quando tem o povo, tem as pessoas, tem os irmãos, tem o corpo de Cristo. Sem os irmãos, não tem sentido ter um ministério, o ministério. Por exemplo, Adão era ele e Eva. Não precisava de ministério. Era somente os dois. Aí vai Enoque, depois nós vemos ali Noé, Abraão também. Mas quando nós vemos a experiência de Moisés, ele foi o primeiro ministro do Antigo Testamento. E esse ministro está relacionado com o quê? De tirar esse povo de um lugar, a um ponto de partida, a um ponto de chegada. Ou seja, Moisés, ele teve a incumbência de tirar o povo do Egito e levar esse povo à boa terra de Canaã. Então nós não vamos ler por causa do tempo, mas ali em Êxodo nós também lemos no alimento diário, no capítulo 18, versículo do 13 ao 23, mostrou a experiência de Moisés. Moisés levantava de manhã e ali a fila de irmãos para ser orientado com relação às questões que apareciam. Então, às vezes tinha lá uma pessoa, um irmão, um israelita que, o meu cabrito sumiu, né, o exemplo que o Esdras deu, o cabrito sumiu. Mas deve ser meu vizinho, porque o meu cabrito não está lá mais, mas está tendo churrasco lá agora. Eu acho que foi ele que pegou. Então, Jetro, quando viu a situação, Moisés de manhã até à tarde, ali resolvendo situações, o que ele falou? Não, você tem que dividir aí. Você tem que achar pessoas, homens capazes, príncipe no meio do povo, aí chefe de 1000, chefe de 500, chefe de 100, de 50 e de 10. E aí a causa grave traz até você. Então, esse ministério, aí Jetro ajudou Moisés, Moisés recebeu essa orientação, e aí, o que aconteceu? Ele começou a exercer esse ministério, e teve os irmãos começaram a funcionar, quando o povo ali chegava em algum lugar, o tabernáculo no meio, e aí tinha as tendas ao redor, tudo organizado. Ou seja, a organização vem do ministério. E ao decorrer dessa situação, um item que nós precisamos entender, que foi falado nessa semana, que aí, depois que Moisés passou pelos 40 anos no deserto, ele foi capacitado, e aí nessa jornada de tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra de Canaã, aconteceu muita coisa.
Então, com relação à questão de Moisés, a pessoa de Moisés, como foi falado no alimento diário, nós não temos tempo para compartilhar com os irmãos, mas os irmãos podem ainda ruminar ali na quarta, quinta-feira do alimento diário, que está falando sobre isso. E aí, eu gostaria de ler com os irmãos, com relação a isso, o livro de Hebreus, Hebreus 3, Senhor Jesus. Hebreus 3, 1 e 2. Eu vou ler para os irmãos. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus, a qual é fiel, aquele que constituiu, como também era Moisés, em toda a casa de Deus. Nós precisamos entender aqui, irmãos, em Hebreus 3, que nós até falamos sobre isso, né? Que eles eram fiéis. E esse chamamento desse ministério veio do alto. É uma comissão dada por Deus do alto, é celestial, não é uma questão terrena. Então essa visão precisa também nos governar. Aí em Hebreus capítulo 3, já finalizando, né? Versículos 5 e 6 fala assim, olha, Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Aí vou ler o 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia da esperança. Então, ministro é uma palavra bonita para falar que é servo, que é diácono, né? Diaconia. Ou seja, significa o nosso serviço, nosso ministério, né? Então, o Senhor foi o primeiro, nosso modelo, com essa missão. E o Senhor tem a missão de nos trouxe a salvação para nos levar para o reino. É a missão do Senhor Jesus, que o Senhor tem hoje. Aí no versículo 7 fala assim, olha, assim, pois, como se diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Senhor Jesus, o povo deveria levar pouco tempo para chegar na boa terra de Canaã, mas levou 40 anos. Eles ficaram rodando e não entraram na primeira geração, somente a segunda. Ou seja, alguma coisa ali aconteceu que barrou o avanço do povo de Israel. Aí, no versículo 7 ao 11, onde vossos pais me trataram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, que sempre erram no coração, e eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, não entrarão no meu descanso. Senhor Jesus, o que aconteceu, irmãos? Qual que foi o fator chave dentre várias situações que ocorriam ali? Idolatria, fornicação. Deus não citou isso, mas tem dois itens, versículo 12 e 13. É para a gente ser breve. Ele fala assim, olha, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Primeiro item, coração incrédulo. Aí eu fui procurar. É um coração que detesta, que despreza, que finge estar de acordo, mas não está. Que não crê na palavra. E a palavra crer, irmãos, ficou claro para nós nessa semana. Eu vou dar o exemplo do crer. A palestra, você foi numa palestra, aí com o médico falou assim, tem que comprar uma esteira para você correr. Aí você comprou a esteira, só que não usa a esteira. A esteira fica lá para você pendurar a toalha, para pendurar um vaso, mas não usa a esteira. Ou seja, foi na palestra, ouviu, mas não creu, porque crer é praticar. Quem não pratica, não crê. Quem não crê e não pratica, desobedece. Porque Deus falou, eu ouvi, mas não criei. Eu não obedeci. Se eu não crer, eu desobedeci. E aí também, ao desobedecer, tem mais uma consequência. Não entra para o descanso, que é o que o Senhor quer para nós. E agora, finalizando aqui, por causa do tempo mesmo, vamos, versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Senhor, livra-nos de um coração incrédulo.
Livra-nos, Senhor, de não crer na palavra do Senhor e de não buscar, porque quando meu coração é incrédulo, eu não posso exercer esse ministério e inserir. A incredulidade me tira, me censura nesse ministério. Por isso eu preciso crer. Senhor Jesus. E aí, o irmão gêmeo da incredulidade é a desobediência. Os dois andam juntos, de mão dada. Quando não crê, já desobedeceu. Ó Senhor Jesus. Vamos ouvir, Senhor, a palavra do Senhor, ouvir dos eruditos e pedindo, Senhor, me dá um coração de crer, Senhor. Agora, finalizando aqui, Hebreus 4, finalizando com o versículo, quero ler com os irmãos, pode ser o 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estiveram concluídas desde a fundação do mundo. Ó Senhor, já está tudo consumado, Deus já consumou tudo, mas eu preciso crer. Aí se eu creio, de fato, eu pratico, eu exerço a minha função, né? Senhor Jesus. Agora, o versículo aqui, olha, irmãos, para encorajar os irmãos a buscar a palavra, é o versículo 12. 12. Fala assim, olha, porque a palavra de Deus é viva. Quando eu ouço a palavra do Senhor, crendo, ela vem dessa forma, viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração, e não há nenhuma criatura, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, quando eu creio no falar de Deus, na palavra, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele de quem temos de prestar conta. Então a palavra do Senhor, irmãos, é para nos inserir nesse ministério, nessa noite. A palavra do Senhor é para nos habilitar, o Senhor cada vez mais nos habilitar a ser inserido nesse ministério, exercer essa função e ter um coração totalmente crente, um coração que crê. Senhor, tem um dizer, para finalizar, um dizerzinho de uma senhorinha. Ela foi no médico, você crê mesmo que a baleia engoliu Jonas? Aí essa senhorinha disse para o médico assim, olha, se a Bíblia falasse que Jonas engoliu a baleia, eu também creria. Aí a outra jovenzinha foram orar. Aí ao orar, mais de 1000 pessoas, orar para pedir chuva, ela foi com guarda-chuva. E aí as outras 1999 pessoas zombando, por que você está indo com guarda-chuva? Ué, nós não estamos indo para orar para pedir chuva? Então, nós precisamos ter um coração que crê. Deus já fez, irmãos. Jesus é o Senhor. Senhor, muito obrigado pela vida dos irmãos. Possa nos abençoar e suprir, guardando toda a casa dos irmãos. Espírito e vida para a vida dos irmãos. Abençoa essa semana com toda a sorte de bênção, todos os benefícios, onde quer que nós estejamos, onde quer que os irmãos pisarem, que possa ter a sua presença e o guardar do seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Uma ótima noite para os irmãos, uma ótima semana cheia da presença do Senhor e da palavra em nome de Jesus. Amém.